Olá, ouvintes do podcast Empresa Inteligente. Sou Maia, e hoje estamos explorando como as pequenas e médias empresas podem usar a inteligência artificial para melhorar seus negócios. Robson, você está pronto para compartilhar insights poderosos nas áreas de inovação e inteligência artificial? Olá, Maia, olá, ouvinte. É sempre um prazer estar aqui para poder compartilhar informações e notícias sobre inovação e inteligência artificial para empreendedores e profissionais liberais que desejam conhecer melhor as oportunidades que a IA pode trazer para o dia a dia do negócio. Ótimo! Eu gostaria de iniciar entendendo sua percepção sobre como uma pequena ou média empresa pode identificar áreas ou processos em que a inteligência artificial poderia ser aplicada de maneira eficaz para melhorar seus negócios. Acredito que o passo inicial para a adoção da IA em uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, seja um alinhamento estratégico, um momento com toda a equipe para que todos possam entender os riscos e também as oportunidades de adotar a inteligência artificial. É comum que um grupo de pessoas, né, seja colaboradores, seja até mesmo os sócios, alguns tenham algum tipo de experiência, algum tipo de informação sobre inteligência artificial e outros ainda não têm esse tipo de acesso, não tenha tido nenhum contato com essa informação, com essa nova tendência da tecnologia. Então é importante que todos estejam na mesma página, todos tenham acesso a um conteúdo base para que a partir daí possa ser iniciado o processo de adoção da IA. O segundo passo seria o mapeamento do processo. É importante mapear setor por setor quais são as atividades-chave desenvolvidas, né? Quem executa essas atividades, quanto tempo leva, qual o custo, quais são as ferramentas utilizadas atualmente, quais são os gargalos, para que a partir daí você possa identificar as oportunidades de onde a IA pode ser aplicada, pode ser inserida para justamente automatizar algum desses processos ou otimizar. Nem sempre a IA vai automatizar, vai gerar um resultado satisfatório inicialmente ou vai entregar aquela atividade já concluída, mas muitas vezes ela consegue otimizar. Então ela vai ajudar em parte desse processo e mesmo assim irá gerar diversos ganhos como redução de custo, como aumento de produtividade e aumento da assertividade nesses processos. Só para finalizar essa questão de mapeamento de processos, é interessante pensar que em grandes empresas é muito comum elas terem capital humano e capital de recursos financeiros para poder desenvolver suas próprias tecnologias, suas próprias inteligências artificiais, né? Treinar as máquinas para desenvolver algumas tarefas muito específicas daquele negócio. Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, onde o orçamento é mais limitado, onde os recursos humanos também são mais limitados, né? É importante nesse mapeamento priorizar as atividades que sejam mais burocráticas, relacionadas à produção de conteúdo. E eu não falo exatamente ou exclusivamente de conteúdo de marketing, mas conteúdo de relatório, análise de dados, essas coisas mais repetitivas que são feitas no dia a dia na área mais administrativa, pois essas ações mais burocráticas, por exemplo, né, podem ser facilmente executadas com o uso de ferramentas mais acessíveis, né, de ferramentas de inteligência artificiais mais acessíveis, como o próprio ChatGPT, como já foi citado aqui na conversa. Então, isso faz com que qualquer empresa possa ter um ganho, né, ao adotar a inteligência artificial sem necessidade de grandes investimentos ou de contratar especialistas para desenvolver algo específico para o seu negócio. Excelente, Robson! É um passo importante para garantir que a implementação da inteligência artificial seja bem-sucedida. Para as pequenas e médias empresas que já mapearam seus processos
e identificaram as áreas de implementação da inteligência artificial, quais são as principais considerações ao escolher as ferramentas ou soluções de IA? A escolha por uma ferramenta de inteligência artificial se dá por meio de diversos critérios, né? Eu acredito que existam três que sejam, assim, prioritários, mas que não são os únicos a ser considerados, né? Mas são esses três que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. A primeira delas é facilidade de uso. É ter uma interface amigável, ela ser fácil de utilizar para que a barreira de adoção seja ainda menor, né? Para que qualquer pessoa, mesmo que não tenha conhecimento técnico em programação, informática, possa ter um contato e facilmente utilizar essa ferramenta. Um segundo critério que eu acredito que é importante, principalmente pensando em pequenas e médias empresas, é o custo da ferramenta. É interessante que essa ferramenta tenha um bom custo-benefício, né? Que o valor, que geralmente é cobrado em dólar, seja compatível com o que ela entrega. É porque em algumas situações as ferramentas aqui no Brasil ainda não são viáveis, né? Porque você fazer do modo tradicional acaba sendo, por mais que seja mais custoso de tempo, acaba tendo um custo financeiro mais baixo, né? Então, acredito que esse critério do valor ainda seja algo para a gente observar, mas ao longo do tempo acredito que essa barreira, né, do preço vai diminuir também e as ferramentas se tornam mais acessíveis. E por último, eu acredito que seja também importante você observar se a ferramenta oferece uma proteção em privacidade de dados, que aqui no Brasil nós temos LGPD, né, uma lei que regulamenta toda essa questão de uso de dados por parte das empresas, e então é importante que você priorize uma ferramenta que siga a LGPD, que preze por essa questão da segurança da informação. Muito sensato, Robson. A escolha criteriosa das ferramentas de IA é crucial para o sucesso da implementação. Seguindo em frente, depois de selecionar as ferramentas de inteligência artificial, como as pequenas e médias empresas, podem garantir uma transição suave e eficiente durante a fase de implementação? Quais são as principais considerações ao escolher as ferramentas ou soluções de IA? O principal desafio na implementação da inteligência artificial dentro da organização se dá pelo fato da resistência de parte da equipe, de parte dos colaboradores e muitas vezes parte até dos sócios, né, da empresa. Porque isso faz parte da natureza humana. É muito comum que as pessoas sejam resistentes a qualquer tipo de mudança, a adotar uma nova ferramenta, adotar um novo método de trabalho, adotar um novo processo. As pessoas tendem a ser mais resistentes a se apegar ao que já conhece, e justamente por isso que eu acredito que é tão importante a participação de toda a equipe e do protagonismo do exemplo da liderança. Eu acredito que a inovação, de uma forma geral, ela não deve ser algo que é impositivo, né, de cima para baixo, mas que a inovação deva ser vendida, ela deva ser apresentada. É importante elencar o porquê está mudando, quais são os benefícios da mudança, explicar também os riscos e as consequências dessa mudança, porque tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Com a inteligência artificial não é diferente. Então, acredito muito na importância e no protagonismo dos líderes nesse papel, né? Lembrando do que a gente já falou, ter um alinhamento estratégico para que todo mundo entenda a importância e esteja na mesma página, para que a partir daí todos possam seguir numa mesma direção. Excelente ponto sobre a importância da liderança. Agora, depois que a inteligência artificial foi implementada, como as pequenas e médias empresas podem medir o sucesso dessa adoção? Quais indicadores ou métricas são relevantes nesse processo? Excelente pergunta, Maia. Por mais que a inteligência artificial pareça algo muito subjetivo, intangível, qualquer gestor conseguirá medir a evolução
e definir indicadores que comprovem a efetividade, né, os ganhos da adoção de novas ferramentas como o ChatGPT e muitas outras que existem no mercado. Primeiro, é importante lembrar do mapeamento de processo, né, que a gente já falou aqui durante a conversa. Então, como os processos já foram mapeados, você tem ali uma base de dados que você pode agora comparar com o status atual pós a adoção da ferramenta. Então, se uma atividade era executada por 3 pessoas e levava 8 horas, e hoje é executada por 2 pessoas e leva 3 horas, você consegue medir o custo de pessoas, né, envolvidas no processo. Isso impacta diretamente na folha de pagamento. Você consegue ter uma redução de custo e medir essa redução de custo de tempo, né? Muitas vezes de matéria-prima, se for um beneficiamento de algum produto, enfim. Você consegue ter esses indicadores, que são indicadores que você já deveria acompanhar, se não acompanha ainda, e que você pode agora comparar o antes e o depois e continuar medindo, né, à medida que você vai incorporando outras ferramentas, outras técnicas, vai revendo seus processos. Ótimo, Robson! Suas respostas forneceram insights valiosos sobre a implementação de inteligência artificial em pequenas e médias empresas. Para resumir o que discutimos neste episódio do podcast Empresa Inteligente, destacamos a importância do alinhamento estratégico, da escolha criteriosa de ferramentas, do enfrentamento da resistência à mudança com liderança eficaz e do acompanhamento constante de indicadores de sucesso. Agradeço por compartilhar seu conhecimento, Robson. E aos nossos ouvintes, não se esqueçam de curtir e compartilhar este episódio. Fiquem atentos ao próximo episódio do podcast Empresa Inteligente. Até lá!